E aí, meus queridos? E aí, seus lindos? Professor Patrick aqui na área, coordenador do Lyon Concursos, e vamos falar agora de direito penal. Direito penal é uma matéria gostosa, é uma matéria extremamente agradável e logo logo vocês estarão voando baixo nessa matéria. Então, siga a gente nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook e também estamos no TikTok, Lyon Concursos Oficial, certo? Então, aqui vamos falar do crime, matéria bastante agradável. E o crime ele fascina todo mundo. O crime fascina todo mundo. Não é à toa que quando aparece, por exemplo, na Netflix ou nos demais streamings, séries que envolvem serial killers, vocês adoram, porque o crime ele é fascinante. Quando acontece algum delito na rua, em algum lugar ou algo do tipo, todo mundo corre para ver, porque o crime nos fascina. Psicologia tem uma explicação para isso. Então, chega de conversa aqui. Olha, antes que eu continue, nós temos aqui o lendário personagem Jason, no filme Sexta-feira 13. Assista a essa série de filmes, vocês vão gostar demais. Mas chega de conversa, bora lá, bora falar de direito penal, do crime, tá bom? Do crime. Aspectos introdutórios. Aqui nós temos o conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime, ele se resume aqui, olha, em três substratos. Três substratos. O crime, ele é o fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Para ser crime, tem que ter esses três elementos aqui. O nome disso é teoria. O nome disso aqui é teoria tripartida, tripartida ou teoria tripartite. Então, para ser crime, nós temos que ter um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Bom, nós temos aqui também a punibilidade. A punibilidade não integra o conceito analítico de crime. Daqui a pouco o tio vai destrinchar isso aqui para vocês. Vamos por parte. Vamos por parte. O que é um fato típico? Fato típico. Então, aqui, ó, vou falar para vocês sobre o chamado fato típico. Fato típico. O fato típico nada mais é do que a exata adequação de um comportamento no mundo exterior à norma penal. Ou seja, é quando um comportamento no mundo exterior, um comportamento humano, ele se adequa àquilo que a lei fala, a lei penal fala. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, ele fala assim, olha, matar, matar alguém. E ele fala assim, ó, pena 6 a 6 a 20 anos. Então, imagine a cena ali, ó. Imagine a seguinte cena. Olha aqui, professor. João está saindo da boate. Pedro mexe com a namorada de João. João não gosta, vai lá, desfere um tiro em Pedro. Tá bom? Então nós temos aí um homicídio. Homicídio. Quando João mata Pedro, essa conduta de João no mundo exterior, ela se adequou à norma penal. Quando isso acontece, nós temos o chamado fato típico, tá bom? E vou dar outro exemplo. Nós temos ali o artigo 147 do Código Penal. Código Penal. Esse artigo 147 fala da ameaça. Ameaça. Ameaçar alguém. Então, suponhamos que João faz uma ameaça a Pedro, ou então o contrário. Pedro é o nosso vilão. João está saindo ali de uma boate, de algum lugar com a sua namorada. Pedro ameaça João, vou te matar. Então, essa conduta de Pedro sendo ouvida e sendo entendida por João,
ela se amolda ao que o artigo 147 do Código Penal fala. Então, o nome disso é fato típico. A exata adequação de um comportamento exterior àquilo que a norma fala. Beleza? O professor Rogério Greco, ele fala o seguinte, professor Rogério Greco. O professor Rogério Greco, que é um grande criminalista, autor desse livro aqui, eu não sei se dá para vocês verem, Curso de Direito Penal, ele fala o seguinte, que imagine uma professora que passa para algumas crianças algumas molduras. Por exemplo, ela pega uma moldura ali em forma de um triângulo, essa professora pega uma moldura em forma de um quadrado, em forma de um círculo, e ela dá para a criança um lápis, para essa criança preencher aqui, olha, preencher as molduras. Então a criança vai, depois de preencher, a professora vai tirar essas molduras e vai ficar ali na folha. Um triângulo, um quadrado e um círculo feito segundo a ajuda daquela moldura. Nesse exemplo do professor Rogério Greco, acontece o seguinte. A moldura, ela é aquilo que a lei fala. Por exemplo, matar alguém. Quando a criança chega e desenha essas molduras, ou seja, a conduta dessa criança amolda direitinho nisso que a professora passou para a criança fazer, amolda nessas formas, nós temos aí, então, o fato típico. Beleza? É um outro exemplo. Para finalizar, eu vou dar um terceiro exemplo. Esse exemplo aqui é meu mesmo. Imagine uma receita de bolo. Uma receita de bolo. A receita de bolo, imagine aqui, olha. A receita de bolo vai lá e fala, coloque tantas colheres de açúcar, tantas colheres de farinha, de óleo, trigo e por aí vai. Ao final vai sair um bolo. A pessoa vai colocando. A pessoa vai olhando a receita e vai colocando. Vai fazendo tudo que a receita manda. Ao final vai sair um bolo. Menos se for eu que for fazer, porque eu não sei cozinhar. Pelo menos fazer bolo, não. Olha, a receita de bolo é a lei. É o que a lei determina. A conduta da pessoa que vai fazendo aquilo ali e ao final gera um bolo é o fato típico. O bolo é a junção da receita mais a ação da pessoa, vai gerar o bolo. O bolo é o fato típico. O homicídio é o fato típico. A lesão corporal é o fato típico. Então, esse aqui ó, é o primeiro substrato do crime. Primeiro substrato do crime. E aí nós temos agora a ilicitude. Já vimos o fato típico, agora temos a ilicitude. Como é que funciona essa tal de ilicitude? Ilicitude. Ilicitude. Então, falamos do fato típico, que é o primeiro substrato do crime. Agora vamos falar da ilicitude, que é o segundo substrato do delito. Segundo substrato do delito. Olha só. Vamos lançar mão do mesmo exemplo lá. João mata Pedro. João mata Pedro. Bom? João mata Pedro. Então, houve o fato típico? Houve. Houve fato típico. Fato típico. Tá, então. Fato típico. O primeiro elemento do crime, o primeiro substrato do crime, o primeiro elemento, já foi considerado. Beleza. Só que aí nós temos o segundo elemento. A ilicitude. E vamos imaginar que nesse exemplo aqui, olha, que João mata Pedro, vamos imaginar aqui, ó, o seguinte exemplo. João está saindo da boate, Pedro mexe com a namorada de João, mas João não se importa. Pedro, ainda assim, procurando confusão, Pedro vai lá, saca uma arma e fala para João, vou te matar. João também estava armado, João era policial, por exemplo, para tornar o nosso exemplo mais real. João era policial, antes de Pedro atirar, João mira, atira, mata Pedro. Então, olha só, o que aconteceu nesse nosso exemplo? Houve fato típico, João matou Pedro. Mas houve ilicitude? Não. Por quê? Porque João cometeu o delito
mas amparado aqui, ó, pela legítima defesa. Defesa. Ou seja, aconteceu aqui o crime amparado por uma justificante penal. Justificante. Por uma justificante penal. Viu? Só um minuto. Então, aqui, ó. Por uma justificante penal. Houve o delito, mas foi justificado, foi amparado pela legítima defesa. Então, houve um fato típico, mas não é ilícito, porque o artigo 24 do Código Penal, o artigo 24, vai lá e vai tratar da legítima defesa. Então, tem lá legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito. Então, quando o delito foi praticado sob essas justificantes, ele é um fato típico, mas não é ilícito. Então, aqui, olha, aprendemos, então, o segundo substrato do delito. Professor, mas está falando aqui, ó, ilícito ou antijurídico, ilicitude ou antijuridicidade. Antijuridicidade é a mesma coisa que ilicitude, porém analisado sob a ótica das justificantes. Se um delito aconteceu sem estar amparado por alguma justificante, ele é antijurídico. Tá bom? Então, olha, falamos do fato típico, falamos sobre a ilicitude ou antijuridicidade. Agora vamos falar sobre a culpabilidade. Então, vou anotar aqui, olha, culpabilidade. Então, falei de fato típico, ilícito, e vou dar aqui o exemplo da culpabilidade. Deixa eu apagar essas figuras aqui para dar um espaço melhor para nós. Então, aqui, ó, primeiro substrato, segundo substrato do delito, na teoria tripartite. Agora, terceiro substrato, culpabilidade. Culpabilidade. A culpabilidade ela tem três elementos. Ela tem um elemento chamado imputabilidade. Beleza? Imputabilidade. Ela tem um elemento chamado potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. E ela tem também um elemento chamado exigibilidade de conduta diversa. Então, vamos agora novamente no nosso exemplo. João mata Pedro, beleza? João, de novo, vou escrever aqui de novo, olha. João mata Pedro. João mata Pedro. Porém, imagine a cena aqui. João sai da boate com sua namorada. E João tá doidão. João teve um surto. E ele confunde Pedro com um desafeto dele. João vai lá, tá loucaço, louco. Ele tá fora das faculdades mentais dele. E João mata Pedro. Nesse caso aqui, João matou Pedro, tava doidão, mas eu tô falando doidão, não é de droga, não. Ele teve um surto psicótico. Acredite, acontece. Houve um fato típico, João matou Pedro. É ilícito porque não está amparado na legítima defesa, nem em estado de necessidade, nem exercício regular de um direito. Mas João não estava bem das faculdades mentais. João estava louco, ele teve um surto. Ou seja, nesse momento, João era inimputável. E por isso, esse delito ele está sob o manto de um fato típico, ilícito, mas não é culpável. Então, até então, não houve delito. Outro exemplo, se João fosse uma criança, a criança é inimputável, assim como alguém que não está bem das faculdades mentais. Também não houve delito. Aí nós temos aqui esse segundo requisito da culpabilidade, potencial consciência da ilicitude. Vamos imaginar que João matasse Pedro, mas João não sabia que estava matando Pedro.
João acreditou que estava cometendo outra atitude, ou sei lá, estava ali matando um animal, algo do tipo, sei lá. Também ele não tinha consciência dessa ilicitude. Então, ele não vai estar amparado pela. Ele não vai acontecer crime, porque não houve consciência da ilicitude. Mais à frente a gente vai detalhar essa questão. Ou então, se João ele não sabia, João não sabia, perdão, se João não tinha como agir de outra maneira. João não tinha como agir de outra maneira. Imagina que o filho de João estava sendo esmagado por um muro, o muro que estava em cima do filho de João. João vai lá e começa a lançar pedra e tijolo para salvar o filho dele, algo do tipo. Um exemplo. Nisso aí, João comete uma lesão com alguém ou acaba matando outra pessoa. Ele não tinha como agir de outra maneira. Não tinha como exigir dele de outra maneira. Então, nesse caso também, não vai existir culpabilidade. Viu, pessoal? Todos esses exemplos que eu passei para vocês aqui, eu retirei de alguns livros muito respeitados. Então, o direito, ele é isso aí. Ele é exemplo e ele também é voltado para casos práticos. Estão gostando? É ou não uma matéria gostosa? É ou não uma matéria agradável? Agora, deixa eu voltar aqui e explicar uma coisa para vocês. Olha só, olha só. Eu falei com vocês que para acontecer o delito, tem que existir o fato típico, ilícito e culpável. Bom, isso aqui é uma teoria tripartida. Mas no Brasil, existem doutrinadores que defendem uma teoria chamada bipartida. Teoria bipartida. Um desses doutrinadores é o professor Damásio de Jesus. Damásio de Jesus. Ele fala que para acontecer crime, o crime é apenas o fato típico e ilícito. A culpabilidade não entraria no substrato do crime. Por quê? Porque, segundo esse professor Damásio de Jesus, a culpabilidade é apenas uma maneira de se relacionar à punição, à pena. Então, a culpabilidade é um pressuposto de aplicação da pena e não voltada para o delito, e não um substrato do crime. Quem defende isso também é um professor chamado René Ariel Dott. Mas, só para ficar claro, o Brasil adota a teoria tripartite, viu? Não é a teoria bipartida. Essa teoria aqui, olha, não é adotada no Brasil, mas é muito interessante. E olha só, nós temos aqui a punibilidade. A punibilidade não vai fazer parte do conceito analítico de delito. A punibilidade, ela não integra o conceito analítico de delito, porque é uma consequência jurídica. A punibilidade, ela é um pressuposto de aplicação da pena. Mas no Brasil, tem um professor, já falecido, infelizmente, um grande professor, que defendia a teoria quadripartite. Quadripartite ou teoria quadripartida. Quem é esse professor? É o professor Luiz Flávio Gomes. E por quem eu tenho um grande respeito. O professor Luiz Flávio Gomes foi que idealizou, juntamente com o professor Damásio de Jesus, o ensino jurídico, EAD. Então, o professor Luiz Flávio Gomes ele defendia a teoria quadripartida, que para ser crime tinha que ser fato típico, ilícito, culpável e punível. Mas essa teoria não é adotada no Brasil. Inclusive, o professor Luiz Flávio Gomes ele era garantista. O garantismo é uma corrente filosófica defendida por um professor chamado Ferrajoli. Não sei se é com dois. É com dois L's. Italiano. Ferrajoli era garantista. Ou seja, o garantismo prega que devemos evitar ao máximo punir uma pessoa e só em último caso. Então, falei da teoria tripartida, que é a que o Brasil adotou. Falei da teoria bipartida, ou bipartite. Falei da teoria quadripartite do crime. Tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, olha. Isso que eu estou explicando com essa profundidade, isso é matéria
para concurso de juiz, de promotor, de delegado, defensor público. É matéria de concurso para cartório, para analista de tribunais, ou seja, para concursos mais elevados. Para quem vai tentar carreiras policiais, para quem vai tentar concursos para técnico, concursos de prefeitura ou concursos estaduais que não se enquadram nesses que eu falei, esse conteúdo é cobrado? É, mas de uma maneira mais tranquila. Mais tranquila. Aí você vai dizer assim para mim, professor, mas então por que você está explicando com tanta profundidade? Pelo seguinte, que a Bíblia já dizia que tudo que fazemos, devemos fazer de bom coração, devemos fazer bem feito. Em tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração. Então, eu tenho que explicar isso para vocês bem explicados, de uma maneira bem aprofundada, para você destruir qualquer prova. Tá bom? Para você não ter uma explicação rasa. E você é aluno do Lyon Concurso, pô. E você é aluno do professor Patrick. Nós vamos para destruir essa prova. Então, aprenda isso aqui, ninguém vai te segurar. Nós não estamos aqui para brincar de ensinar. Nós estamos aqui para voar abaixo dessa prova. Nós vamos cair por cima dessas provas igual aos muros de Jericó. Bora lá, bora lá. Então, aqui, olha, nós vamos falar dos aspectos introdutórios do delito. Olha, o direito penal, ele está preocupado com fatos, beleza? Com fatos, e não com autores. Você pune a pessoa pelo que ela faz, não pelo que ela pensa. Então, aqui, ó, o direito penal é norteado pelo princípio da exteriorização dos fatos. Isso porque o ordenamento jurídico repudia o direito penal do autor. Vamos por partes. Vamos interpretar isso aqui por partes. Olha só. Nós não podemos punir pensamentos. A lei não pode punir pensamento. A lei pune condutas. Condutas omissivas, beleza? Ou comissivas. Ação ou omissão. Pensamento não pode ser punido. Eu sei que você tem pensamentos mais loucos quando você está sozinho. Mas ninguém vai punir isso aí. Agora, quando você exterioriza esses pensamentos, pode ser punido. Por exemplo, uma ameaça. Por exemplo, uma extorsão. Então, nós não podemos nos pautar pelo direito penal do autor, punir a pessoa, mas sim devemos punir fatos. Porque senão, se punirmos a pessoa, A vai cometer um delito, B vai cometer o mesmo delito, mas você fala assim, não, como o A é nosso queridinho, nós não vamos poder punir A, não. A pode fazer ou falar o que quiser, B não. B tem tal pensamento, nós vamos punir B. Beleza? Então tá. Dando continuidade, assim sendo, os fatos podem ser humanos e fatos da natureza. Mas o direito penal ele se preocupa com fatos humanos. Então, olha só. O direito penal, ele é seletivo. Ele é seletivo. O direito penal, meus queridos, ele é a última ratio. A última, vou nem acentuar, que é latim, última ratio. O que isso significa? O professor Nelson Hungria, um grande doutrinador, ele chegou a dizer que o direito penal ele é um exército de reserva. Perdão, ele é um soldado de reserva. O direito penal ele é a derradeira trincheira. Porque o direito penal ele só vai ser utilizado quando todos os demais ramos do direito falham. Se o direito civil falhou, o direito administrativo, o direito trabalhista, quando os demais ramos do direito falham, aí entra o direito penal. Ele é a última medida, a derradeira trincheira. Tá bom? Então, olha só. Os fatos da natureza, que não têm participação do homem, não interessam ao direito penal. Apenas os fatos humanos interessam ao direito penal. Os fatos humanos, por sua vez, podem ser sociais e antissociais. O direito penal somente se interessa por fatos humanos e antissocial. Se for um fato humano, mas não for antissocial, não vai entrar o direito penal. Quer um exemplo? Um dano moral é um fato humano, mas não é antissocial, um dano moral. Essa pessoa que cometeu um dano moral ela vai ser punida? Vai, mas não segundo a vertente do direito penal. E sim, de acordo, por exemplo, com o direito civil. Mas se esse dano moral se escalou para uma calúnia, alguém falou que outra pessoa cometeu um crime sem ter cometido, ali artigo 138 do Código Penal. Agora sim já entra o direito penal. Já deixou de ser um fato imoral e passou a ser um fato antissocial. Tá pegando a visão? É isso aí. Olha que louco, olha que louco. O direito penal,
ele se interessa por fatos humanos, não por fatos da natureza. Por exemplo, um raio que caiu, dependendo da situação, um incêndio causado automaticamente ali, acontece, às vezes uma árvore, ela fica encostando na outra, gera incêndio. Isso aí é um fato da natureza, não vai adentrar a seara do direito penal. Tá bom? É, olha que louco, olha que louco. Acredite que eu vou falar com vocês aqui, parece absurdo, mas já aconteceu. Sabia que na Idade Média eles julgaram um porco? Levou um porco a julgamento, igual julga um ser humano. Então esse porco ele foi julgado e ele foi sentenciado. Então assim, o direito penal ele foi evoluindo e aí hoje não esse tipo de aberração não acontece mais. Bom, então ainda dentro dessa seletividade do direito penal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O direito penal ele passou por evoluções. O direito penal ele passou por evoluções. Por exemplo, antigamente existia a chamada vingança privada. Se alguém fosse lá e matasse a família de João, João poderia voltar e matar a família do agressor todinha. Então, se alguém matasse um membro da família de João, João poderia ir lá e matar toda a família dessa pessoa. Não tinha um limite de penas. Depois de um tempo, veio a lei de talião. Lei de talião significa lei do tal qual. Ou seja, agora é olho por olho, dente por dente. Se alguém for lá e assassinou um membro da família de João, João agora tem direito de ir lá e assassinar um membro da família do agressor. Depois de um tempo, uma pessoa muito inteligente pensou assim, cara, vamos fazer o seguinte, o agressor pensou assim, olha, em vez de você matar um membro da minha família, já que eu matei um membro da sua, deixa eu te indenizar, eu te dou ali tantas cabras, tantos bois, tantos cavalos, e a gente fica resolvido. E daí começou a ideia de indenização. E o direito penal foi abandonando a vingança privada e o Estado foi assumindo para si a perseguição penal, a chamada persecutio criminis. Hoje é o Estado que pune, tá bom? Se você quiser ver um pouco mais sobre essa ideia de vingança privada, eu gostaria de indicar para você uma série chamada Vikings. É uma série muito boa. E lá mostra muito essa questão da punição sem limite. Até nessa série, depois de um tempo, eles começaram a impor ali um limite para a pena. Começou a utilizar de julgamentos. Lá mostra essa evolução do crime. Isso é bem legal. Tem uma outra série também chamada Outlander, que mostra bastante essa ideia do crime, da punição em si, da evolução do crime. Muito legal, assistam. E além de tudo, tem um romance lá que para quem gosta, bem interessante. Então aqui, agora eu vou falar com você sobre a chamada intervenção mínima. Intervenção mínima. A intervenção mínima fala o seguinte, que o direito penal ele é orientado, entendeu? A intervir só quando há uma conduta humana e antissocial. Essa conduta tem que se amoldar ao tipo penal. Aqui nós vamos detalhar a ideia da intervenção mínima, porém, nós vamos detalhar isso na nossa próxima aula. Espero que estejam gostando. Direito penal é uma matéria bem gostosa. Logo, logo vocês vão estar um laço, ninguém segura vocês. Forte abraço, professor Patrick. Até a nossa próxima aula. É nóis. Tamo junto.